Olá, Dev! Tudo certo contigo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. E Dev, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o React Hookform, uma das melhores libs disponíveis atualmente para se trabalhar com formulários dentro do React. Dev, rapidinho, passando aqui na página do meu canal, só para te lembrar o seguinte, não se esquece de se inscrever nesse canal. E olha só, além de tu se inscrever, confere aqui no canal os cursos completos que eu já tenho aqui, falando sobre React, Node, Figma e esse tipo de coisa. Então, confere aqui na página inicial do meu canal, que eu tenho certeza que algum desses cursos aqui vai contribuir bastante para o teu conhecimento aí, para tu se tornar um dev cada vez melhor. Beleza, dev, eu já tô aqui dentro do Visual Studio Code, rapidinho, só para a gente entender o que a gente vai ver aqui nesse vídeo por completo. Primeiro, o que é o React Hookform, depois, quando que a gente deve utilizar essa biblioteca. Será que a gente utiliza ela o tempo todo, em todo tipo de cenário? Esse não é o caso, mas depois a gente vai entender certinho quando que a gente deve utilizar essa biblioteca ou não. Como é que a gente faz a instalação e, claro, a utilização básica, porque a gente não consegue vir aqui sem colocar a mão no código e ver como é que essas ferramentas funcionam. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser abrir o navegador e vamos começar pesquisando aqui pelo React Hookform. Joga no Google aí, React Hookform, e provavelmente vai ser aqui o primeiro link que vai aparecer para ti, já vai ser o link da biblioteca. Então olha só, pode de repente encontrar aqui o link do NPM. Vamos entrar aqui no NPM e vamos ver como é que tá essa lib aqui dentro, ó. Pode ver que de cara ela já tem suporte para TypeScript e tem uma boa apresentação aqui dentro do NPM. Tem as instruções já de como que tu roda a biblioteca. E olha só, se liga na quantidade de uso. Tá vendo esses usos aqui? Isso aqui é por semana, é downloads por semana. Ou seja, essa lib aqui ó, tá mais do que aprovada quando se trata de comunidade e de gente utilizando a biblioteca. Porque tem muita gente usando essa lib, são quase 5 milhões de downloads por semana. Isso aqui é um bom indicativo de que a lib é muito boa. O tamanho da lib também não é muito grande. Ó, licença MIT, então é open source, isso é muito bom. E olha só, a última publicação dessa biblioteca foi há 24 dias. Sabe o que isso significa? Significa que a biblioteca está em constante evolução. O pessoal que cria a biblioteca, eles não abandonaram a lib depois de um tempo, né? Ou seja, tem gente dando manutenção nisso aí por trás. Beleza? Vamos voltar aqui e vamos entrar aqui então ó, no site mesmo de apresentação da biblioteca. Isso aqui é muito bom, tá? A lib já tem aqui um site de apresentação com vídeos. Estão em inglês os vídeos ali, mas é interessante dar uma olhada e ver os exemplos que eles colocam no vídeo. Tem toda a documentação, API, integração com TypeScript e tudo mais. Bom, a gente vai olhar um pouco essa documentação aqui e começar a entender o que é essa ferramenta, né? Vamos aqui para o primeiro passo do nosso to-do aqui, do que a gente precisa fazer. Bom, então o que seria essa lib aqui de React Hookform? Como vocês podem ver, o React no nome já logo diz que a lib só funciona para React. Hook significa que provavelmente essa lib ela é muito mais orientada a hooks, né? Ou seja, os hooks do React em si. E o form aqui significa que é o formulário, né? Então o nome da biblioteca é muito bom, né? Já deixa mais ou menos claro, né? O que a lib, como que a lib funciona e o que ela se propõe a fazer. Bom, vamos entender então o que é o React Hookform. Isso aqui é uma biblioteca para construção de formulários dentro do React. A gente consegue construir formulários avançados, formulários simples, com muita facilidade. E configurar, inclusive, a gente consegue dentro dela configurar a parte do gerenciamento do formulário, né? O gerenciamento do estado do formulário. Então, imagina assim, tu tem um formulário muito complexo, né, com muitos campos, com muitos níveis de componente. Se tu fosse gerenciar isso aí tudo via state, por exemplo, tu ia ter uma puta trabalho para tu conseguir, enfim, trazer estado, trazer o valor, né, que o usuário está digitando de, sei lá, 3 níveis de componente para dentro, tu teria que trazer para nível do formulário. Seria uma bagunça, uma coisa muito ruim, muito complicado. Bom, o React Hookform ele consegue simplificar esse trabalho, simplificar bastante esse trabalho para nós. E olha que bacana, tá? Essa lib aqui, ela funciona para o React Web e também para o React Native. Futuramente, quando a gente tiver vídeos aqui de React Native no canal, provavelmente a gente vai utilizar essa biblioteca aqui
para construir formulários dentro das aplicações que a gente desenvolver. Então, é muito bacana essa lib porque tu aprende ela, tu entende ela uma vez, né, para o web, por exemplo, ou para o nativo, e quando tu for trocar de tecnologia, fazer o app nativo ou fazer o app web, vai funcionar da mesma forma. É os mesmos conceitos, as mesmas ideias ali por trás, né? Então compensa muito aprender a utilizar essa biblioteca. E no geral é isso, né? Então a lib ela facilita demais aqui a construção dos nossos formulários dentro do React. Bom, vamos voltar aqui no Visual Studio Code. Esse primeiro passo aqui a gente pode marcar como concluído. E agora sim, ó, quando utilizar essa biblioteca? Olha, essa biblioteca aqui, ela pode ser utilizada sempre que tu quiser. Fato é esse, né? Sempre que quiser dentro do React. Só que eu preciso dizer assim, ó, não recomendo tu fazer isso. Não recomendo mesmo tu fazer isso, tá? Por quê? Porque isso aqui pode causar problemas, né? Pode ser uma ferramenta avançada demais para um uso simples demais. Imagina só, uma landing page, né? Uma página ali de inscrição de algum curso, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. É o tipo de exemplo que talvez não faz sentido tu utilizar o React Hook Form para isso. Por quê? Tu vai construir uma aplicação, essa aplicação já é uma landing page, ela já é simples, né? Tu não tem muita coisa, de repente tu está utilizando até o Next, JS, alguma coisa assim, para construir essa landing page, e tu só tem um formulário, sei lá, com 2, 3 campos na tela. Cara, não perde tempo configurando a biblioteca, utilizando ela. Dá para utilizar, tu consegue utilizar ela ali tranquilamente. Mas, cara, talvez não compense, entendeu? Porque é muito pouca coisa, digamos assim, um formulário muito simples para tu, enfim, instalar a lib, configurar e tudo mais. Talvez não compense. Quando é que isso aqui vai fazer sentido, então, e vai valer a pena ser utilizado? Quando tu tiver um formulário muito grande, né? Ou quando tu tiver, por exemplo, uma aplicação que ela tem muitos formulários, né? Então pensa assim, uma aplicação hoje em dia de administração de alguma coisa, né? De estoque, por exemplo, tu vai ter lá cadastro de produtos, funcionários, fornecedores, clientes, tu vai ter uma montoeira de cadastros, né? Tu vai ter bastante coisa para cadastrar ali. E aí tu vai ter bastante formulários diferentes. Nesse cenário, faz todo sentido tu instalar essa biblioteca e configurar ela ali direitinho para ela facilitar o teu trabalho no dia a dia, né? Então, aí faz bastante sentido. Bom, voltando aqui, acho que o quando usar já ficou mais ou menos claro, né? Se qualquer um desses pontos aqui que eu tô falando para vocês não ficar totalmente claro, deixa nos comentários ali a tua dúvida, que assim que possível eu vou ali e vou te responder, tá beleza? Bom, continuando aqui, vamos para a parte da instalação da biblioteca, e antes disso, na verdade, vamos entender um pouco o que eu tenho aqui no meu Visual Studio Code. Você pode ver que eu já estou com o Visual Studio Code aberto aqui, eu já tenho um projeto inicializado aqui. E como de costume aqui nos meus vídeos, eu sempre inicializo um projeto aqui com o Vite. E por quê? Porque ele é muito simples de iniciar o projeto, eu utilizo o React com TypeScript e é muito barbada mesmo. Então só para tu entender o que eu fiz aqui, inicializei um projeto com Vite e TypeScript, e aqui dentro do SRC, olha só, eu apaguei tudo que a gente tinha de assets, CSS, coisa nada, a gente não vai precisar dessas coisas. Dentro da main, eu deixei só o app aqui no render, tá? Removi, pode deixar desse mesmo jeito aqui que tá o meu. Dentro da app, olha só, na app aqui eu já construí um formulário básico aqui, só pra gente entender como é que a coisa funciona, né? Eu fiz um formulário básico aqui com states, inclusive, então se tu quiser copiar esse formato aqui para tu fazer junto também, né? Coloquei um field set, um legend e o label aqui, ó, tem 2 labels porque são 2 campos aqui, então tem um campo de idade e um campo aqui de nome, né? Aqui eu até coloquei errado, né? Aqui seria name. Aí, ó, fechou. Beleza? Então tem 2 campos aqui e é isso aqui o meu projeto, né? Um botão de submit aqui embaixo. Pode ver que eu estou utilizando até BRs aqui para fazer a quebra de linhas. Olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pausar o projeto e eu vou iniciar ele de novo para a gente pegar essa URL e eu já vou abrir o navegador para tu entender o que tem nesse formulário. Vamos aqui, ó, abrir o console e aí o que a gente tem aqui, né? A gente tem basicamente dois campos aqui de formulário. Tem o nome, que eu posso digitar o nome aqui, e a idade, 123, por exemplo. Quando eu clico em Submit, o que acontece? Ele loga
o nosso dado que a gente digitou aqui no console, né? Só para a gente ter uma noção do que está sendo digitado ali. Então, esse aqui é o meu projeto, beleza? A partir daqui, a gente vai começar a configurar o React Hook Form para transformar esse formulário aqui em um formulário utilizando o React Hook Form. Se tu der uma olhada nele hoje, olha só, a gente está usando os states, logo, no input eu preciso configurar o value e eu preciso configurar o onChange no input, né? E o placeholder aqui é mais para a gente ter um nome mesmo ali da input. E aí, ó, olha só, eu tenho aqui o label, eu tenho o value, aqui eu tenho um type number, placeholder, e eu tenho também o onChange, que faz um set age. E aqui embaixo eu tenho uma descrição, né, sobre o que o cara tem que digitar nesse campo. Nesse caso, seria o age aqui que ele precisa digitar, né? Type the age here. Beleza. Olha só. Aí tu tem digite o nome e digite a idade. Fechou. Esse aqui é o nosso formulário, super simples. Vamos começar a fazer a instalação da biblioteca aqui dentro. Como é que a gente faz a instalação dela? Vamos na documentação aqui e olha só. Get Started. Aqui no Get Started, vamos copiar aqui, ó, o nome da lib. No meu caso, eu estou utilizando o Yarn para fazer a instalação aqui, para configurar o projeto. No teu caso, tu pode usar o npm, pnpm, pode utilizar o que tu quiser, beleza? Vou duplicar aqui a aba do terminal e vou rodar então yarn add react hook form. Beleza, a biblioteca já está instalada aqui. Posso minimizar aqui o console e agora a gente vai começar de fato a modificar esse formulário, né? Então assim, ó, esse formulário, como vocês sabem, ele é um formulário de exemplo, né? Ele é bem simples, é básico. Isso aqui dificilmente tu vai ter alguma coisa tão simples assim na vida real. Normalmente tu vai ter um formulário mais complexo que isso. Mas isso aqui vai servir para a gente ter uma noção de como é que a lib funciona, como é que o nosso projeto funciona aqui. Antes da gente seguir, olha só, vamos marcar aqui a parte da instalação, porque a gente já concluiu também. Foi só rodar o yarn add ali da biblioteca. Agora sim, ó, vamos partir aqui para a utilização básica. Como é que vai ser essa utilização básica então? Primeira coisa, aqui em cima nos imports, vamos começar importando alguma coisa de React Hook Form, beleza? Agora, o que a gente vai importar aqui? Nós vamos importar aqui, ó, o use form. O que é esse use form? Esse use form é o hook, basicamente, que configura um formulário na tela. Então ele é o hook de formulário da nossa aplicação. Vou descer aqui embaixo, ó, e vou jogar aqui, ó, const alguma coisa igual use form. E aí, ó, uma coisa que tu precisa entender, esse use form, para ele tu consegue passar algumas propriedades aqui dentro, ó, tá vendo? Tu passa um objeto e tu consegue passar uma série de propriedades aqui. Tu pode passar contexto, se tu tiver, por exemplo, múltiplos providers na tela e tal, mas esse é um conceito mais avançado. Conforme eu vou lançando mais vídeos sobre essa ferramenta, a gente vai se aprofundando mais nisso aqui. Tu tem Criteria Mode, Default Values, se tu quiser configurar para os campos, né, o Delay Error, Disabled, os erros em si, se quiser deixar alguma coisa já pré-configurada, Mode, Resolver, se tu quiser fazer integração com IUP, XOD, esse tipo de coisa, ó, Revalidate Mode, tu tem Should Focus Error, um monte de coisa. E tu tem até values, né? Esse aqui é os values, tu pode setar já valores iniciais aqui para o teu formulário. Bom, nesse primeiro momento eu não vou configurar nada desse sentido, tá? E desse use form a gente vai dar um Ctrl espaço aqui e percebe que ele tem uma série de coisas aqui que ele fornece para nós, ó, tá vendo? Bom, o que a gente vai usar disso aqui? Nós vamos usar esse register. Esse register aqui do use form, ele serve basicamente para a gente registrar os nossos campos. Então olha só, eu tenho dois inputs na tela, um de nome e outro de idade. Com esse register a gente vai registrar esses dois campos dentro do use form. E a partir daí, os campos eles já estão integrados dentro da biblioteca. É muito barbada de utilizar essa lib. Vamos lá, vamos configurar. Olha só, primeira coisa, vou apagar esses onChange e esses values aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque com essa lib, tu não vai mais precisar desse tipo de configuração. Tá? Ele consegue fazer um trabalho aqui de estado muito massa, que tu não precisa desses onChanges aqui, ele simplifica para ti esse trabalho, né? Ele já tem isso aí integrado também. Apaguei ali, vou passar aqui agora chaves, 3 pontinhos e cola register. Para o register,
ele precisa de um parâmetro aqui, um primeiro parâmetro, e como o nosso campo aqui ele é o nome, né, o campo de nome, a gente vai passar name, tá? E a mesma coisa a gente vai passar aqui, ó, pro age, só que agora a gente vai passar age. E aí, o que que significa isso aqui? Isso aqui significa que a gente registrou o nosso input dentro do contexto do useForm. E esse name? Esse name significa que este nosso campo, dentro do contexto do hookform, ele vai ser um objeto, ele vai ter uma propriedade lá chamada name. E lá dentro ele vai guardar o valor do nosso campo, beleza? Bom, de forma simplificada, é isso. Tá basicamente pronto o nosso formulário. A gente já integrou as inputs. Se a gente voltar aqui na tela, olha só, a gente vai digitar aqui alguma coisa, ó, e ele continua digitando. Só que olha só, se eu clicar em Submit, percebe que está vazio. Por que que ele está vazio? Porque olha só, o nosso Submit aqui, ele está chamando o handle save. E esse handle save, ele está fazendo um log de name e age, ou seja, dos nossos states. Isso aqui não é o caso, não é legal. Então olha só, vou apagar isso aqui. E agora eu vou te mostrar um recurso que vai servir para o nosso exemplo aqui só de primeira mão. Eu quero te mostrar que o recurso existe, porque ele é útil em alguns casos, mas a gente não usa para isso, tá? É bem complicado. Vamos lá. Ó, vou passar const, vou chamar de name e vai ser igual a watch. Então onde é que vem esse watch aqui? Esse watch, ó, a gente passa do lado do register e a gente passa o watch. É isso aí, ó. Deixa eu apagar esse useState aqui, que não precisa disso. Aí, ó, e pro watch, a gente pode passar um parâmetro para ele. Ó, percebe uma coisa, né? A gente passou o watch aqui, ó, e ele aceitou. Percebe que ele, inclusive, nem tem parâmetros escritos aqui, né, que ele aceita. E ele retorna field values. Só que não é só isso que o watch aceita, sabia? Por que que eu sei disso? Tá vendo esse número aqui, ó? Isso aqui é uma coisa chamada sobrecarga de funções. Esse sobrecarga de funções, tu pode dizer o seguinte, olha, eu aceito funções que não tem nada, não vem nenhum parâmetro dentro, e ó, vou clicar na setinha, e olha só, vou clicar na setinha de baixo aqui, ó, e aí eu vim para a função número 2. Ou eu aceito, por exemplo, uma lista de nomes, e default value aqui, ou eu aceito somente um nome, ou eu aceito um callback que eu posso fazer algum tipo de tratamento aqui dentro, tá? Então, essa sobrecarga de funções é isso. Ou seja, tipo, eu não tenho valor nenhum, mas eu posso simplesmente vir aqui, ó, e passar o name, por exemplo. E aí, ó, tu percebe que ele pegou a definição de função número 2. Só que eu posso, por exemplo, passar um array. Quando eu passo o array, olha só, ele pegou a outra definição de função. Percebe? Então, essa sobrecarga de função ela serve para isso, né? Mas isso aqui foi só para te explicar mais ou menos o contexto. Agora que eu peguei o nome, eu vou pegar também o age aqui. E esse watch, o que que ele faz? Ele fica basicamente escutando quando a gente altera esses campos. Tu pode definir, olha, fique escutando a alteração do campo name, fique escutando a alteração do campo age. E aí, olha só o que que acontece. Vou dar um F5 aqui e vou digitar, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, fazer um submit, e olha aqui, ó, ele já está logando o nosso formulário. Só que o que que é o problema principal disso aqui? O problema principal disso aqui é isso, olha só. Quando eu coloco um console.log, por exemplo, posso colocar aqui até por name e age. Só que olha, tá vendo onde é que está esse console.log? Ele está no corpo da função. Isso significa que a cada novo render, ele vai logar o nome e o age. E aí, olha só, vamos dar um F5 aqui de novo. Vou digitar 1, 2, 3. Olha aqui, ó, tá logando, tá vendo? 1, 2, 3. Percebe que ele, toda vez que eu digito, ele fica logando aquilo ali? Isso significa, basicamente, que isso aqui está sendo executado o tempo todo. Isso aqui não é uma boa prática. Não é legal tu fazer isso. Quer ver uma coisa? Vou comentar esse watch aqui, ó, e vou logar aqui, tipo, rodou, por exemplo. O que acontece? Ó, a gente removeu aquele watch. Deixa eu comentar esse cara aqui embaixo, para ele não ficar dando erro para nós lá no navegador. Olha só, removi o watch.
né, o watch que está escutando o campo. Vamos ver o que acontece agora quando a gente digita nos campos. Ó, vamos dar um F5 aqui, ó, rodou uma vez, tá vendo? Tá certo, ele tem que inicializar o componente. Só que quando eu digito aqui, ó, tô digitando 1, 2, 3, 1, 2, 3, percebe que ele não logou nada. Por que que isso está acontecendo? Porque a gente não está modificando o state, não está criando um novo fluxo de render. É por isso que essa lib aqui, eu cada vez gosto mais dela, porque a gente consegue configurar os nossos campos do formulário e ainda não gerar fluxo de render. Isso significa que o nosso formulário ele consegue ficar cada vez mais performático. Então imagina que tu tem um formulário gigante, quando tu altera um valor daquele formulário, tu não precisa fazer com que todo o formulário re-renderize, né? Ele não vai ter esse comportamento, porque a biblioteca ela não precisa fazer esse comportamento para funcionar. Mas beleza, então vamos lá. Se a gente não pode utilizar o watch para pegar o valor dos campos, como é que a gente faz para pegar os valores dos campos aqui dentro? Né? Porque, lembra, a gente precisa fazer um console log aqui, ou no caso, né, a gente está simulando aqui uma chamada para o back-end para tu salvar esses dados. Como é que a gente pega esses valores? Bom, o nosso useform ele entrega um outro recurso para nós aqui, que se chama handle submit. O que é esse handle submit? Ele basicamente é uma função que entrega uma função para nós. Putz, agora ferrou, né? O que é isso aqui? O que é uma função que entrega uma função para nós? Bom, percebe que a gente tem aqui o handle save, certo? Legal. Esse handle save a gente pega um evento e faz um prevent default para o formulário não dar aquela bloqueada lá quando a gente clica no submit. Esse handle submit, ele faz esse trabalho para nós, só que ele também faz o trabalho de ler os campos dentro da biblioteca e entregar esses valores para nós. Como é que a gente usa isso? Ó, vou substituir aqui esse handle save por handle submit. Percebe que está dando erro. Por quê? Porque para ele a gente precisa executar esse cara. E olha só, executando esse cara aqui, ó, vamos colocar os parênteses de novo. Executando esse cara, tu percebe que a gente tem ó, um onValid e onInvalid. O que é isso aqui? Essa função ela aceita dois parâmetros. Primeiro, uma função que faz alguma coisa e outra função que faz alguma outra coisa. O que são essas funções? Essa primeira função, ela recebe os dados validados com sucesso. Então, vamos supor, preencheu meu formulário corretamente. Ele vai cair ali, porque ali é os dados que foram validados com sucesso. Então, ó, posso copiar isso aqui e vou apagar até isso aqui, ó, vou fazer um console.log. Beleza, console.log dos dados validados. Só que agora esse outro aqui, tu pode receber os errors. O que é esses errors? Olha só, tu pode ver que ele é field errors. Tá? O que significa isso? Que se o nosso formulário acontecer algum tipo de erro nele, em vez dele executar esse cara aqui, ele vai executar esse cara aqui. E aí a gente poderia, por exemplo, fazer um log aqui também, console.log. E aí a gente vai logar os erros na tela, né? Só que percebe que tá feio esse formato aqui. Mas vamos lá, vamos olhar no navegador como é que ficou a coisa, ó. Vou limpar aqui, ó, vamos dar um F5. Ó, beleza. Agora eu vou digitar aqui, ó. Percebe que não tem fluxo de render em lugar nenhum. Ó, digitei. Quando eu clico em submit, olha só, ele logou para nós, né? Ele logou o conteúdo do nosso formulário no console. Isso porque a gente configurou essa função aqui. Então, ó, tudo que a gente precisa, em vez de ter esse handle save com esse prevent default, a gente não precisa mais disso aqui. Tá? Agora eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter, na verdade, data, que é 2 pontos, e aqui a gente tem que especificar os nossos dados, basicamente. Né? Como é que a gente faz para especificar os nossos dados? A gente poderia passar um N, aqui por exemplo. Eu não recomendo fazer esse tipo de coisa, porque é péssimo para o TypeScript fazer isso. Tá? A gente poderia passar um objeto aqui, dizer que name é string, e aí eu tenho o age, que é number, por exemplo. Pode fazer isso aqui. Isso aqui também funciona, tá? Só que não é o jeito mais bonito, né? Porque tu começa a ter um monte de coisa aqui desnecessária. O que eu vou fazer? Vou fazer um Ctrl X disso aqui e vou vir aqui em cima, ó. Como a gente está usando o TypeScript, tu vai precisar fazer isso. Se estivesse usando o JavaScript, tu só vinha aqui, ó, e tu tinha o data e já era.
só que tu também não ia ter autocomplete. Então, né, é um perde-ganha ali. Então, olha só, vou vir aqui em cima e eu vou criar um type, eu vou chamar esse type de form_data, que vai ser igual ao conteúdo que eu copiei. Então, olha só, eu tenho nome e eu tenho age, que é number, né? E, ó, fechou. Posso copiar esse cara, ou melhor, aqui vai ser um T, né? Type T form data. Legal. Aí, ó, posso vir aqui, ó, 2 pontos, data. Fechou, ele vai aceitar. Vou colar aqui, ó, esse data aqui embaixo, que é o conteúdo que a gente está recebendo. O nosso handle save, tu percebe que a gente não está usando ele. Vamos copiar aqui, ó, vamos substituir essa arrow function com console.log por esse cara aqui, né? E aí tu percebe que ele está reclamando aqui. O que ele está reclamando? Que, olha, o field values tá faltando umas propriedades do type form, name, age. O que acontece? O nosso campo aqui em cima, o React Hook Form, ele não sabe quais campos existem de verdade. Se a gente pegar, ó, data, vamos colocar a função de volta, né? Ó, o data, ele é field values. O que é field values? Ó, vamos dar um Ctrl clique aqui, ó, no use form, por exemplo. Vamos ver, ó, use form, a gente tem, ó, field values, tá vendo? Ele estende de field values. O que é field values? Ó, ele é um recorde de string ou qualquer coisa. O que é isso aqui? É basicamente um objeto simples que pode ter qualquer propriedade. Ele não sabe quais propriedades a gente tem. Então, olha só, aqui no useForm, isso aqui tu vai fazer só no TypeScript, tá? No JavaScript tu não tem necessidade, só que, de novo, tu não vai ter autocomplete. Aqui, ó, vou passar um generic. O generic é quando tu passa esse menor que, maior que, aqui, ó, na função, tá? Nem todas as funções têm, mas nesse caso, ó, a gente tem, que é field values. E aqui a gente vai dizer o seguinte, tFormData. O que é isso? A gente está dizendo que é o seguinte, olha, esse useForm aqui, ele trabalha com os seguintes campos. Ele trabalha com name e ele trabalha com age. Então a gente diz que o useForm, ele só aceita esses campos. Aqui em cima, ó, eu vou até apagar esse uso do form event aqui, porque a gente não precisa mais disso, né? E aí, ó, se eu apagar aqui, ó, esse data agora, pode ver que ele já está aceitando. E olha uma outra coisa bacana, né? Olha aqui nos nossos campos, a gente tem o register do age aqui, tá vendo? Ó, se eu apagar o nome, olha o que acontece. Ele já dá erro, porque eu preciso ter um valor configurado ali. E se eu vir aqui e der um Ctrl espaço, olha o que ele está sugerindo para nós. O name e o age. Como é que ele faz isso? Porque ele consegue deduzir os campos, ele consegue puxar os campos que a gente especificou aqui em cima. Então, ó, se eu especificar mais um campo aqui, sei lá, teste, por exemplo, olha só o que acontece. No register, eu posso fazer um Ctrl espaço e vai ter o teste aqui. Então isso aqui, ó, é uma forma de tu configurar a tua aplicação para o TypeScript te ajudar durante o desenvolvimento. Esse tipo de coisa aqui vai te ajudar bastante, beleza? E agora sim, ó, se a gente voltar aqui no navegador, vamos dar um F5 aqui, e vamos digitar aqui qualquer coisa, aí ó, a gente já consegue recuperar os nossos valores aqui dentro, né, diretamente. O básico da configuração do React Hook Form foi isso. Eu espero que tu tenha curtido esse vídeo aqui. E não esquece, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, dá um like nesse vídeo e confere lá na página inicial do meu canal que tem bastante conteúdo bacana lá. E eu tenho certeza que algum desses conteúdos vai agregar no teu conhecimento. A gente se vê na próxima e valeu!